O livro de Jó traz muito sofrimento. Muito. Como é que a Bíblia explica tanto sofrimento que a gente passa na vida, né? E a criança, por exemplo, nascendo doente. Assim, simplificando, mas eu vou ampliar. Escolhas. O homem escolheu o pecado. Tudo que a gente sofre, por exemplo, o homem foi criado, apesar de Adão não ter sido criado imortal, porque imortal é só Deus, eterno é só Deus. O homem não morreria se não tivesse desobedecido. Dá para você entender? Ele não era imortal, mas não morreria se não tivesse desobedecido. O corpo de Adão não era um corpo como esse, corruptível como é o nosso. Adão não passaria pela doença. Quando Deus chama Adão e Eva e eles se escondem, e Deus pergunta: onde está Adão? Ah, nós nos escondemos, tivemos tal. Aí Deus vai e dá uma sentença para cada um. A sentença que Adão recebe é que a partir de agora, do suor do rosto dele, ele comeria. Por quê? Isso gera o entendimento que o trabalho não era penoso. Eva vai começar agora, a mulher vai começar a dar à luz com dores de parto. Teria dor, sim, mas não a dor que a mulher tem. E Deus amaldiçoou a terra, fala assim: maldita é a terra por tua causa. Então, se hoje nós temos uma natureza que a gente diz que é exuberante, você imagina antes do pecado. Então, o homem começou. Hoje, quando uma criança sai do útero da mãe, células começam a nascer e outras morrer. O processo da morte agora, ele é desde a hora que você, da concepção. Por quê? Por causa do pecado, fruto do pecado. Então, nós somos frutos de toda essa complexidade por causa do pecado. Aí qual foi a tua pergunta mesmo que você fez, Livro de Jó, o Jó? sofrimento em Jó. Então o sofrimento passa a fazer parte da humanidade. Quando você chega para Jó, né, Jó capítulo 1, começa assim, é, Satanás passeando para a terra e Deus pergunta: e aí, você viu lá meu servo Jó? De onde você está vindo? Ah, de passear e rodear a terra. Viu meu servo Jó? Homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Ué, mas ele. E Jó era um homem muito rico. Era o homem mais rico do Oriente, segundo a Bíblia. Né? Tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Homens, servos, não sei quantos mil camelos, ovelhas. Era um homem muito rico. E Satanás fala assim para Deus: mas ele só te teme porque tu dá tudo para ele. Aí Deus fala assim: você acha que é assim? Tá bom. Você pode tirar tudo que ele tem. E Satanás vai e faz isso, tira tudo. Dá um vento, a casa cai no dia que os filhos de Jó estavam dando uma festa, o telhado cai e mata os 10 filhos. Os Sebeus, que eram um povo inimigo de Israel, vai lá, rouba os gados de Jó. Do dia para a noite, Jó perde tudo. Filho, propriedade, fica só ele. Aí o diabo, não satisfeito, um dia, rodeando até Deus, e aí, viu meu servo Jó? Ah, mas ele tem saúde, ele está vivo ainda. Tá bom, você pode tocar nele, mas só não pode tirar a vida dele, porque o único que pode tirar a vida da gente é Deus. Ele toca em Jó de maneira que Jó fica com o corpo todo cheio de feridas. A mulher dele fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó fala assim: mulher, você ficou louca? Você quer o bem de Deus e não o mal? Só que o mal não estava vindo de Deus, mas na compreensão de Jó, ele achava que o mal que estava vindo a ele vinha de Deus. E a partir dali, você vê todo esse desenvolvimento dessa saga de Jó. Quando você chega a partir do capítulo 38 de Jó, você vai começar a entender o propósito de Deus em permitir que aquilo acontecesse com Jó. Deus começa a dialogar com Jó. Quando chega no capítulo 42, tem um versículo que diz assim, ó, Jó dizendo assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Qual o desfecho de Jó? Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de religiosidade. Jó era um religioso. A Bíblia diz que quando os filhos dele se reuniam para dar uma festa, constantemente Jó, na madrugada, ele se levantava e sacrificava para cada filho dele, falando assim: será que um deles pecou contra Deus?
Então, para absolver esse pecado, porque o sacrifício trazia a absolvição do pecado. Ele sacrificava, mas ele não tinha intimidade com Deus. Tanto é que ele mesmo diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, muitas pessoas chegar na rua agora, aqui em Copacabana, e perguntar: alguém aqui não conhece Jesus? Eu duvido que alguém vai dizer para mim que nunca ouviu falar de Jesus, não conhece Jesus. Mas conhece como? De se relacionar com ele ou de ouvir falar. Porque Jesus não quer que você conheça ele de ouvir falar. Por isso ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O guardar não é botar no bolso aqui, para não é guardar, é viver, é cumprir isso. É conhecer os mandamentos e colocar em prática, é viver esses mandamentos. Por isso Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O tomar a cruz, cara, a cruz é sinal de morte. Jesus não morreu numa cruz? A cruz significa morte. É você morrer para os seus desejos. Né? A Bíblia usa uma palavra muito difícil chamada concupiscência, que é a inclinação da carne. Porque nós somos pecadores. O fato de eu, Eliel, ter um dia tido um encontro com Jesus, não me fez não ser mais pecador. Eu não vivo pecando. Eu procuro não viver pecando. No momento que eu começo a praticar os mandamentos de Jesus na minha vida, aquilo ali fortalece o meu espírito. A Bíblia diz que a carne não se converte. Então, se a minha carne não se converte, o que é a carne? É a minha vontade. Ela tem que ser subjugada. É aquela ilustração dos dois cachorrinhos, né? Qual vai ser o cachorro que vai vencer sempre a coisa? É aquele que está mais bem alimentado. Aquele que você alimenta mais é aquele que tem condição de sobrepujar aquele. Não é isso? No relacionamento espiritual, carne e espírito, é a mesma coisa. Se eu alimento a minha carne com os meus desejos, meus prazeres, né? Porque nós temos isso, né? Eu sou profissional de publicidade. Então, em publicidade, a gente trabalha muito. O que é que o marketing ele usa? Tem necessidade e desejo. Eu tenho necessidade de me vestir. Eu não tenho necessidade de usar a marca tal. A marca tal é desejo. Eu tenho necessidade de me alimentar, não é isso? Eu não tenho necessidade de ir no Burger King, no McDonald's, no Outback. Isso é desejo. Então, muitas vezes, nós trocamos a necessidade pelo desejo. E muitas vezes esses nossos desejos nos levam à ruína. Então, o relacionamento com Deus nos coloca no centro de você saber discernir entre bem e o mal. Por isso que essa comunhão com Deus não é uma atitude de religiosidade.